A caneta escorregou 2 vezes antes de Cecília conseguir assinar o nome. Não por causa da mão, a mão estava firme, como sempre esteve, como precisou estar durante 56 anos de vida, em que firme era a única opção disponível. Foi porque a atendente apontou para o campo contato de emergência e ficou esperando, e Cecília olhou para aquele espaço em branco por tempo demais. Eduardo Mendes da Silva. O nome estava quase saindo da caneta quando ela parou. Ficou assim por uns 3 segundos, o nome pela metade dentro da cabeça, e então ergueu o olhar para a atendente, uma moça nova, com batom cor de ameixa e ar de quem já viu gente demais naquele balcão. "Deixa em branco", disse Cecília. "Pode deixar em branco." A moça não perguntou nada. Só digitou alguma coisa no computador e devolveu a prancheta. Cecília sentou na cadeira de plástico azul do corredor, com a bolsa no colo e o diagnóstico dobrado 3 vezes dentro dela. Carcinoma ductal invasivo, estágio 2. Palavras que ela precisou ler 4 vezes no consultório do doutor Henrique, antes de cada sílaba fazer sentido. Ele havia falado sobre tratamento, sobre prognóstico, sobre a importância de ter suporte familiar. Ela havia acenado para tudo isso com a mesma postura com que sempre encarou o que não tinha como mudar: costas retas, olhos secos, queixo ligeiramente levantado, como se já soubesse o que vinha a seguir. Só que desta vez não sabia. A casa de Tatuapé tinha 42 anos. Cecília sabia disso porque ajudou o marido, seu Reinaldo, a colocar as primeiras pedras com as próprias mãos, e depois de que ele foi embora infarto aos 48 de manhã cedo, sem aviso, ela foi colocar o resto das pedras também. Eduardo tinha 11 anos, ela tinha 34. A máquina de costura ficava na sala porque era o cômodo com melhor luz, e ela costurava até meia-noite, às vezes até a 1, bordados para ateliê, barras de calça, vestido de festa, o que viesse. Eduardo dormia no quarto do lado e às vezes ela ouvia a respiração dele mudar, o sono leve de criança que sente que a mãe está acordada, mas não sabe por quê. Ela nunca disse por quê, deixou que ele dormisse. Eduardo cresceu sabendo que a casa era deles, não de forma possessiva, não com papelada mostrada na mesa, mas da maneira como crianças aprendem as coisas fundamentais: pelo cheiro, pelo peso do lugar, pelos dedos da mãe passando pela grade do portão toda manhã antes de ir trabalhar. A casa era a prova de que Cecília tinha aguentado. E estava no nome dela, limpa, quitada, sem dívida nenhuma desde 2004. Viviane entrou na vida de Eduardo num outubro chuvoso, numa festa de aniversário de colega de trabalho. Cecília soube disso depois, na versão que ele contou animado na cozinha, enquanto ela fritava bisteca, como ela era bonita, como tinha dado risada da piada dele, como tinha olhado para ele de um jeito. Cecília ouviu tudo com o garfo virando a carne na panela e pensou que filhos apaixonados são iguais em todas as gerações. Falam com a voz diferente, mais leve, um pouco perdida. Ela gostou de Viviane antes de conhecê-la. Gostou da versão que Eduardo trouxe para casa, uma mulher de 29 anos, formada em administração, que trabalhava numa empresa de logística e tinha opinião sobre política e sabia fazer risoto. Na primeira vez que Viviane veio jantar em Tatuapé, trouxe uma caixinha de brigadeiro de confeitaria cara, abraçou Cecília com os 2 braços e disse: "Eduardo me falou tanto da senhora que eu já tinha saudade antes de chegar." Disse com um sorriso que chegava nos olhos, e Cecília pensou: que bom que ele escolheu alguém assim. Só que sorriso que chega nos olhos pode ser aprendido. Cecília levou um tempo para lembrar disso. Os primeiros 6 meses foram fáceis. Os almoços de domingo continuaram. Viviane às vezes vinha, às vezes não, e quando vinha, ajudava a lavar a louça e ficava até tarde conversando. Eduardo ligava 3 vezes por semana. As coisas estavam no lugar. Depois vieram os pequenos deslizamentos. Deslizamentos que Cecília notava, mas que, um a um, pareciam razoáveis.
Eduardo avisou que domingo ia ser mais difícil porque eles estavam reformando o apartamento. Depois porque Viviane tinha compromisso com a família dela. Depois porque o trânsito estava horrível naquele horário. Depois e aqui Cecília sentiu alguma coisa mudar de temperatura sem conseguir nomear, porque Viviane tinha dito que os almoços de domingo eram pesados demais para ela, que saía de lá deprimida. Ela não está acostumada com esse tipo de dinâmica, mãe. Família dela é diferente. Eduardo disse isso sem crueldade, só explicando, como se fosse informação neutra sobre o clima. O dinheiro de Natal sumiu junto. Eduardo mandou mensagem em dezembro, dizendo que estavam apertados aquele ano, que ia compensar depois. Nunca compensou. Cecília não cobrou. Depois vieram os telefonemas que encurtavam de 40 minutos para 15, de 15 para 5, às vezes apenas mensagem de voz. Oi mãe, tô bem, você tá bem? Beijo. Como se conversa fosse item que se compra no atacado e distribui quando sobra. Ela suportou. Não porque era passiva Cecília, não sabia o que era ser passiva, mas porque Eduardo era feliz. E mãe que viu filho crescer com falta, conhece muito bem o peso de não querer ser o motivo de infelicidade do filho. O erro dela foi achar que amor funcionava como balança, que paciência acumulava de um lado até pesar mais que tudo do outro. Dona Marta apareceu no corredor do hospital com um saco de pão de queijo e ar de quem encontrou o que estava procurando. Marta tinha 63 anos, cabelo branco na raiz e preto nas pontas, porque nunca ia ao cabeleireiro com frequência suficiente, e era vizinha de Cecília desde 1992. Conhecia Eduardo desde que ele usava calça curta. Você devia ter me ligado antes, disse Marta, sentando na cadeira do lado sem cerimônia. Eu liguei quando soube. Você soube ontem. Cecília abriu a boca, fechou. Estava processando. Marta abriu o saco de pão de queijo, ofereceu um. Cecília recusou. Marta comeu 2 seguidos sem pressa. E Eduardo, o nome ficou no ar por uns 5 segundos. Cecília mexeu no fecho da bolsa, passou o polegar pela costura da alça. Eduardo não sabe. Cecília. Eu liguei. Ela disse isso olhando para o corredor. Ligou 3 vezes. Desligou. Marta não disse nada. Às vezes silêncio é a única forma de respeitar uma dor que não cabe em comentário. Cecília enfiou a mão dentro da bolsa. Tirou um envelope canto amassado, como se tivesse sido guardado e tirado várias vezes. Logo de um escritório jurídico no canto superior esquerdo, Prado, associados em letras sérias. Ela ficou segurando, olhando, e então colocou de volta. Marta. A voz saiu igual, nem mais grave nem mais fraca. Eu quero que ele venha porque quer. Ou não precisa vir. Marta ficou quieta por um longo tempo. Lá fora, alguém estava pedindo cadeira de rodas. Uma criança chorava em algum quarto do corredor. O hospital tinha o cheiro que todos os hospitais têm, antisséptico e pressa e coisa que não se diz em voz alta. Você sempre soube que ia acabar tendo que escolher, disse Marta por fim, entre protegê-lo e deixá-lo aprender. Cecília não respondeu, mas fechou a bolsa com o envelope lá dentro e ficou com as mãos paradas no colo. E havia naquelas mãos tudo o que ela havia carregado a vida inteira, cada ponto de costura à meia-noite, cada mês de conta no vermelho, cada domingo de almoço que preparou às 6 da manhã e ficou esperando até o meio-dia sem que ninguém aparecesse, e ela não chorou, porque Cecília não chorava quando estava com raiva. E o que sentia agora, debaixo de tudo, era raiva. Não de Eduardo, de si mesma, por ter demorado tanto para parar de achar que amor de filho era imune à influência. A primeira vez que Viviane mostrou o celular para Eduardo, ela estava sentada à beira da cama com a expressão de quem não queria estar fazendo aquilo. Ombros caídos, voz baixa, uma mão pousada no joelho dele como se fosse suporte emocional. Cecília não estava lá para ver, mas ela conhecia o tipo de cena que Eduardo descreveu sem saber que estava descrevendo, em pedaços espalhados por meses de conversas. Viviane mostrou umas coisas que me preocuparam muito, e eu não sabia que minha mãe pensava assim. E talvez a gente precise dar um tempo dos almoços, porque está sendo difícil para Vivi. O celular era um aparelho extra.
Eduardo sabia que existia Viviane, disse que usava para separar trabalho de pessoal. Tela pequena, capa preta, guardado na gaveta da mesinha de cabeceira. Numa tarde de domingo ela tirou da gaveta e entregou para ele com um suspiro que soava como custo. Eu não queria te mostrar isso, mas acho que você precisa saber. Eduardo leu. Cecília havia enviado mensagens, ao menos era o que o número registrado como mãe dizia, chamando Viviane de interesseira, de metida, de mulher sem criação, que nunca ia servir para o filho dela. Uma delas dizia que Viviane parecia aquele tipo de moça que fica por dinheiro, e outra perguntava quando Eduardo ia abrir os olhos para essa cobra. Ele ficou olhando para a tela por tempo longo. Viviane ficou olhando para ele. Eu não sabia que ela pensava assim. A voz de quem está tentando fazer um cálculo e não consegue fechar. Às vezes a gente não conhece as pessoas de verdade. Viviane colocou a mão no braço dele, suave. Mas eu não quero criar problema entre você e sua mãe. Sério, só achei que você tinha direito de saber. Cecília não havia mandado aquelas mensagens. Cecília não sabia que o número existia. Mas Eduardo não sabia de nenhuma dessas duas coisas. E Viviane sabia exatamente o que Eduardo não sabia. A cena que Cecília viveu foi diferente. Viviane foi até Tatuapé numa tarde de terça, sem avisar, enquanto Eduardo estava no trabalho. Bateu no portão com 3 pancadas educadas, e quando Cecília abriu, estava com um sorriso calibrado, aquele sorriso que chegava nos olhos, que Cecília havia aprendido a observar de perto, procurando onde começava e onde terminava. Que surpresa, disse Cecília, sem abrir o portão completamente. Posso entrar um minutinho? Prometo que é rápido. O tom era de quem pede desculpa por existir. Funciona em muita gente. Cecília abriu. Ficaram sentadas na sala sem café, porque Cecília não ofereceu, e Viviane manteve os joelhos juntos e as mãos no colo, como aluna de escola antiga. Mãe, começou, e a palavra saiu natural demais. E Cecília sentiu o músculo do maxilar contrair. Eu sei que a nossa relação não é fácil, e eu me culpo por isso. Não precisa, mas eu me culpo. Viviane continuou como se não tivesse sido interrompida. Eduardo fica no meio, sabe? E eu vejo que ele sofre. Eu só queria pedir para a senhora ser um pouco mais cuidadosa nas coisas que fala, porque às vezes as palavras chegam de um jeito distorcido. E, Viviane, Cecília disse o nome com calma total. O que exatamente a senhora está pedindo que eu pare de dizer? Uma pausa. Viviane inclinou levemente a cabeça. A senhora sabe do que eu estou falando? Não sei. Por isso perguntei. Algo atravessou o rosto de Viviane rápido, quase imperceptível, como a sombra de pássaro passando contra a luz forte. Não era raiva. Era cálculo. Eu só quero que a gente consiga conviver bem. Ela disse, com voz nova, a voz mansa. Por Eduardo. A senhora não quer isso também? Cecília ficou olhando para ela por um momento longo, olhos nos olhos, sem desviar. Viviane não desviou também. 2 mulheres sentadas na sala de uma casa que pertencia a uma e que a outra queria, e nenhuma das duas prestes a piscar primeiro. Eu sei o que você está fazendo, disse Cecília, muito quieto. Mãe, eu não entendo. Eu sei o que você está fazendo, repetiu Cecília. Só isso. Não levantou a voz, não bateu na mesa, não enumerou. Disse e ficou quieta. Viviane se levantou, ajeitou a bolsa no ombro, compôs o sorriso. Espero que um dia a gente consiga ter uma relação melhor, de verdade. E foi embora com passo leve, como quem saiu de visita agradável. Cecília ficou sentada na sala por uns 10 minutos depois que o portão fechou. Depois foi até a cozinha, lavou as 2 xícaras que nem tinha usado e ficou olhando pela janela para o quintal, onde Eduardo tinha aprendido a andar de bicicleta. As semanas seguintes foram de erosão lenta. Viviane não fazia nada gritante, nunca fazia nada gritante. Era justamente isso. Eram histórias que chegavam ao Eduardo filtradas pela voz dela. Episódios pequenos que sozinhos não significavam nada, mas que empilhados construíam uma versão de Cecília que Cecília não reconhecia em si mesma. Sua mãe me mandou mensagem perguntando quanto a gente gastou na reforma. Que coisa estranha, né?
E Eduardo concordava que era estranha e ficava um pouco mais distante, e Viviane ficava um pouco mais próxima do centro. O dia que Eduardo colocou a chave na mesa foi uma terça-feira de março. Ele chegou sozinho, sem avisar, enquanto Cecília estava passando uma roupa. A bolsa estava cheia e ele não foi direto para a sala, foi para o quintal primeiro. Ficou parado perto da cerca por uns 2 minutos. Cecília viu pela janela, mas não foi lá. Esperou ele entrar. Ele colocou a chave sobre a mesa da cozinha. A chave da casa de Tatuapé, a cópia que ela tinha mandado fazer para ele quando completou 18 anos. Mãe. A voz tinha um nó que ele estava claramente tentando não deixar aparecer. Eu preciso que você desocupe a casa. Eu e Vivi decidimos que seria melhor vender. Dá para você encontrar um lugar menor. Mas ela tem razão que é uma casa grande demais para uma pessoa só. Cecília desligou o ferro. Colocou a gola da camisa que estava passando de volta na pilha. Ficou olhando para a chave em cima da mesa. Ela tem razão que é uma casa grande demais. Ela repetiu a frase de Eduardo, sem inflexão, só para que ficasse no ar entre os dois por um segundo. Eduardo não conseguiu sustentar o olhar. Olhou para a janela. Até o fim do mês, mãe. Por favor, Eduardo. Ela esperou ele virar. Essa casa eu construí com as mãos. Enquanto você dormia, eu costurava para pagar o tijolo. Você sabe disso. Ele sabia. Ela viu no rosto dele que ele sabia. E mesmo assim, eu sei, disse ele, muito baixo, mas a situação é difícil e... Tá bom. Ela pegou a pilha de roupa passada e foi para o quarto. Eu ouvi. Ele ficou parado na cozinha por mais uns minutos. Cecília ouviu os passos na sala, a porta, o portão. Não foi ver ele sair. Naquela noite, ficou acordada até às 3 da manhã, sentada na cadeira de costura que não usava mais, olhando para a máquina velha. Não chorou. Pensou no Eduardo de 11 anos dormindo enquanto ela costurava. Pensou em tudo que havia guardado dentro daquela casa e dentro daquele menino. E pensou no envelope dentro da bolsa e, por uma fração de segundo, considerou abri-lo. Não abriu. Ainda não era hora. Havia um momento no apartamento de Eduardo e Viviane que ele guardou sem saber que estava guardando. Uma noite de quarta tarde, foi até a cozinha beber água e ouviu a voz de Viviane no banheiro. Ela estava ao telefone voz baixa, mas apartamento pequeno. Eduardo parou no corredor, copo na mão. Não acabou, amor. A gente precisa de calma. Uma pausa. Eu sei. Devagar. Outra pausa. E então uma risada muito baixa, íntima. Você me conhece. Eduardo ficou parado por 2 segundos. Quando ela abriu a porta do banheiro e o viu no corredor, teve meio segundo de expressão neutra antes de sorrir. Nossa, você me assustou. Precisava de água? Quem era? Ele perguntou. Minha irmã. Ela passou por ele em direção ao quarto. Problema com o namorado dela de novo. Você sabe como ela é. Eduardo sabia que Viviane tinha irmã. Sabia que a irmã tinha namorado. Ficou no corredor por mais um segundo. Depois foi até a cozinha, bebeu a água, voltou para a cama, não perguntou mais nada. Esse foi o momento que ele guardou sem saber. Cecília ficou 3 semanas na casa de Dona Marta, antes de concordar em ficar mais. Não por orgulho, o orgulho ela já havia colocado em outro lugar naquele período, mas porque ocupar o quarto de costura de Marta parecia uma derrota que ela ainda estava tentando não nomear. O quarto era pequeno, com janela para o muro do vizinho e cama de solteiro com colcha bordada, que Marta havia feito nos anos 80. Cecília dormia ali e acordava todo dia às 6 porque o corpo não sabia fazer diferente. E ficava deitada olhando para o teto até que Marta batesse na porta com café. A doença foi avançando do jeito que doenças avançam quando não são tratadas logo. Cecília tinha marcado consulta com o oncologista, tinha os remédios, fazia o que devia ser feito. Mas o corpo, que passou 56 anos sendo instrumento de trabalho, não respondia a tratamento com a mesma docilidade que respondia à exigência. Numa quarta-feira de julho, foi internada às pressas. Febre alta, complicação no pulmão, o médico usou palavras que Marta pediu que repetisse 2 vezes para ter certeza
que havia entendido. No quarto do hospital, entre um exame e outro, Cecília tirou o envelope da bolsa pela última vez. Estava amassado nas bordas de tanto entrar e sair. Abriu devagar, como se o papel pudesse rasgar com pressa. Dentro havia 2 folhas memória de atendimento de um escritório jurídico, Prado, Associados, Rua Augusta, 1847. Data: 23 de fevereiro do ano anterior. Nome da cliente: Viviane Campos Mendes. Objeto da consulta: procedimentos para transferência de imóvel registrado em nome de terceiro por via de regime matrimonial ou instrumento equivalente. Especificamente, imóvel na Rua das Orquídeas, bairro Tatuapé, matrícula número tal, atualmente em nome de Cecília Aparecida Mendes da Silva. 8 meses antes de Cecília sequer saber que estava doente, ela dobrou o papel, colocou de volta no envelope, ficou com ele nas mãos, olhando pela janela do hospital para o céu de julho, branco e frio, do jeito que julho é em São Paulo. Marta chegou às 3 da tarde, com fruta cortada num pote, e ar de quem não vai aceitar resposta ruim. Sentou na cadeira ao lado da cama e não disse nada por um tempo. Ficaram as duas em silêncio, o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se conhecem há mais de 30 anos, que não precisa ser preenchido para fazer sentido. Eu preciso te contar uma coisa, disse Cecília por fim. Marta colocou o pote de fruta na mesinha de cabeceira e ficou quieta, esperando. Cecília contou tudo. Não em ordem cronológica, não com drama deliberado do jeito que se conta para uma testemunha, com os fatos no lugar certo. A visita de Viviane ao escritório Prado, a cópia da memória de atendimento que a secretária Giovana, filha da dona Neuza da esquina, havia tirado e colocado no envelope quando entendeu do que se tratava. Ela me ligou no dia seguinte e disse que não conseguia ficar quieta. A data, 8 meses antes do diagnóstico, o fato de que Eduardo não sabia de nada disso. E as mensagens falsas? Marta perguntou. Eu suspeito faz tempo, mas não tenho como provar. Tenho só isso. Cecília apontou para o envelope. E isso é suficiente para contar uma história, mas não para mudar o que já aconteceu. Então por que você não mostrou para o Eduardo desde o começo? Cecília ficou quieta por um momento. Lá fora, alguém estava empurrando um carrinho de material pelo corredor, as rodas rangendo no linóleo. Porque se eu mostrasse, ele ia precisar escolher entre acreditar em mim e acreditar nela. E se escolhesse nela, que era o mais provável, porque ela trabalhou nisso muito mais tempo que eu percebi, eu ia perder o filho e não ia ter servido de nada. Ela parou. E se escolhesse em mim, ia ser porque eu disse, não porque ele viu. E filho que só volta porque a mãe provou algo. Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu queria que ele visse. Não que fosse convencido. Marta ficou olhando para ela por longo tempo. E se ele não ver, então ele não viu. A voz de Cecília não tremeu. Mas eu vou ter vivido do jeito que eu quis. Naquele mesmo período, do outro lado da cidade, Eduardo estava sentado no sofá do apartamento que ele e Viviane dividiam, assistindo a um jogo que não estava acompanhando, com o celular na mão. Tinha o número da mãe salvo como mãe, com 2 corações vermelhos. Os corações ele tinha colocado quando tinha 20 anos e nunca mudou, porque mudar essas coisas pareceria infantil. Abriu o contato 3 vezes naquela semana. Uma vez passou o dedo no nome. 2 vezes ficou olhando para a tela até a tela apagar. Na 3ª vez, Viviane passou pela sala e olhou para o celular na mão dele. Não disse nada, só olhou. Eduardo colocou o celular no bolso. Viviane foi para a cozinha buscar um copo d'água. Voltou, sentou do lado dele no sofá, encostou a cabeça no ombro. Que saudade de um fim de semana na praia, ela disse, como quem fala com o teto. A gente não sai faz tanto tempo. É mesmo, ele disse, e o celular ficou no bolso. Naquela mesma noite, enquanto Eduardo dormia, Viviane ficou acordada na escuridão do quarto, com o olho aberto para o teto. Não era insônia, Viviane, tinha o tipo de mente que funciona melhor de madrugada, quando não há interferência. Ela estava calculando o prazo. O advogado havia dito que o procedimento precisava de mais 1 ou 2 meses de documentação.
Cecília não dava sinal de vida, o que era conveniente. Eduardo estava quieto, o que era ainda mais conveniente. Ela girou levemente para ver o perfil dele dormindo, a mandíbula relaxada, a respiração tranquila, e pensou, com a mesma neutralidade com que se pensa em item de lista, que ele era um homem decente. Só que decente não era o critério. Nunca tinha sido. Ela fechou os olhos e dormiu. A convocação do RH chegou às 10h20 de uma segunda-feira. Eduardo ficou sabendo que tinha reunião com o diretor e a gerente de compliance sem entender o motivo, e quando entrou na sala e viu a expressão da gerente, aquela expressão de quem está cumprindo um protocolo desconfortável, sentiu alguma coisa no peito afundar antes de saber o porquê. A denúncia dizia que ele havia repassado informações estratégicas sobre uma licitação para uma empresa concorrente. O documento tinha data, tinha protocolo, tinha nome do denunciante, Ricardo Braga, sócio-diretor da Braga Consultoria. Eduardo não conhecia Ricardo Braga. Tinha certeza absoluta disso, o tipo de certeza que vem de memória limpa. Mas o documento tinha especificidades que só alguém de dentro saberia. Detalhes de reunião interna, número de contrato, nomes de clientes. A gerente foi gentil, mas direta. Precisavam afastá-lo enquanto apuravam. Saiu do prédio às 11h30 com o crachá na bolsa e o laptop entregue no balcão. Ficou parado na calçada por uns 2 minutos, sem saber para onde ir. Depois foi para o metrô. Chegou no apartamento às 12h20, horário em que Viviane normalmente estava no trabalho. A porta estava fechada, chave dele ainda funcionava. Entrou, deixou a mochila no corredor, foi direto para a cozinha beber água. Enquanto bebia, olhou para a mesa. O carregador do celular pequeno, o celular extra de Viviane, estava ali, mas o aparelho não. Ela geralmente deixava o aparelho carregando quando saía. Eduardo foi para o quarto. A cama estava arrumada. A gaveta da mesinha de cabeceira estava fechada. Ficou parado por um segundo, com a memória do carregador, sem o aparelho na cabeça. E então abriu a gaveta. O celular estava embaixo do caderno de anotações que Viviane usava para receitas. Tela preta, capa preta, igual a sempre. Ficou olhando para o celular por tempo longo. Não era o tipo de homem que revirava as coisas do outro. Nunca havia sido. Tinha orgulho disso, mas havia um Ricardo Braga com nome na ele não reconhecia, e havia a voz de Viviane no banheiro naquela noite de quarta, e havia 3 anos de coisas pequenas que ele havia guardado em compartimentos separados, e nunca juntado, porque juntar dava trabalho, e separado era mais fácil de ignorar. Ele pegou o celular. Não tinha senha, nunca havia tido. Viviane dizia que achava irritante ficar digitando código a toda hora. Abriu as mensagens. O contato estava salvo como R20 e 6 conversas no histórico. A última, de 4 dias atrás, quando isso resolver a gente finalmente descansa, né, amor? E a resposta de R. Tô com saudade absurda. Logo. Eduardo rolou para cima devagar, como quem está lendo documento em idioma que conhece, mas não quer conhecer. Encontrou a conversa de 3 semanas antes, R reclamando que estava custando muito, que os riscos eram altos. Viviane respondendo, calma. O Eduardo não percebe nada, nunca percebeu. R, e a casa? Viviane, depois que resolver o casamento a casa, entra automático. A advogada confirmou. E depois, mais acima, o que ele estava procurando, sem saber que estava procurando, uma pasta chamada Docs. Dentro, 12 imagens, print screens de conversas com o número da mãe dele, com mensagens que ele havia lido 2 anos antes e que haviam mudado o rumo de tudo. Eduardo abriu o aplicativo de fotos e foi até os detalhes da primeira imagem. Data de criação. Horário, e o campo que ele não sabia que existia até pesquisar uma vez sobre privacidade digital num artigo qualquer. Dispositivo de origem. O dispositivo era aquele mesmo celular, o celular preto de Viviane. Ela havia aberto o aplicativo, escrito as mensagens ela mesma, fotografado a tela,
e mandado para ele como prova. Eduardo ficou sentado na beira da cama por um tempo que não soube medir, com o celular na mão e as fotos na tela e o nome da mãe no número registrado como mãe e os 2 corações vermelhos que havia colocado quando tinha 20 anos. Depois ligou para Dona Marta. Ela atendeu no segundo toque. Eduardo, onde minha mãe está? Uma pausa. Hospital Santa Casa. Ala C, quarto 304. Outra pausa. Você sabia que ela está internada? Ele não sabia. Ficou com isso por um segundo. Quanto tempo? Semana passada. Complicação no tratamento. Que tratamento? Silêncio. E nesse silêncio, Eduardo entendeu que havia muito mais que ele não sabia, e que o tempo que tinha passado sem saber tinha sido escolha, não ignorância, escolha, e que as 2 coisas pareciam iguais de fora, mas eram completamente diferentes por dentro. Marta contou em 3 minutos o que havia para contar. Eduardo ouviu tudo sem interromper, sentado na beira da cama de Viviane, com o celular preto dela ainda na outra mão. Quando desligou, ficou parado. Olhou para os 2 celulares, o dele e o dela. Colocou o dela de volta debaixo do caderno de receitas, arrumou o caderno exatamente como estava. Fechou a gaveta. Estava sentado na mesa da cozinha quando Viviane chegou. Ela entrou, tirou o casaco, foi para a geladeira pegar uma água. Só depois de abrir a garrafa é que olhou para ele e percebeu que ele estava diferente, não no rosto. Eduardo não era o tipo que mostrava muita coisa no rosto, mas na forma como estava sentado, com as 2 mãos em cima da mesa, como quem não precisa de suporte, mas escolheu não precisar. Você chegou cedo. Ela disse isso como observação neutra. Me mandaram embora hoje. Viviane abriu a boca, fechou, e então fez uma coisa que Eduardo reconheceu como reflexo treinado. Os olhos suavizaram antes de qualquer outra coisa. A expressão foi para o registro de preocupação. Meu Deus, Eduardo, o que aconteceu? Denúncia. Ele não tirou os olhos dela. De um homem chamado Ricardo Braga. O nome levou exatamente 1 segundo e meio para produzir qualquer coisa no rosto dela. Ele contou. Eduardo era bom em observar agora, havia aprendido a ficar quieto e observar nos meses em que tinha ficado quieto e observado as coisas erradas. Nunca ouvi falar, disse Viviane. Você tem certeza? Ele disse com voz igual, nem mais fria, nem mais quente. Claro que tenho. Ela veio sentar do lado, colocou a mão no braço dele. Amor, que história é essa? Quem é esse homem? Eduardo ficou olhando para a mão dela no próprio braço, uma mão que havia segurado em aeroporto e em hospital quando ela torceu o tornozelo nas noites em que um ou outro estava com medo de algo. Uma mão que era física e real e que havia feito coisas que ele precisava nomear agora. Ele se levantou, pegou a mochila, tirou de dentro a cópia que havia feito das fotos do celular dela, imprimiu na gráfica do metrô na volta. 4 folhas em preto e branco com os metadados circulados à caneta. Colocou em cima da mesa. Viviane ficou olhando para as folhas por um longo tempo. Não pegou, não leu. Ficou só olhando. E Eduardo observou o momento exato em que ela calculou o tamanho do problema e começou a calcular saída. Não havia lágrima. Não havia o ombro caindo. Era a primeira vez em 3 anos que ele via o rosto de Viviane sem nenhum filtro em cima. E o que havia debaixo era frio e rápido, como corrente de rio em agosto. E daí? Ela disse. Eduardo não respondeu por um segundo. Como assim? E daí? E daí, Eduardo? Ela repetiu, mais firme, com a voz de quem já decidiu que defensiva não funciona e foi para outra estratégia. Sua mãe continua doente. A casa continua. No meu nome você colocou, no meu nome você assinou. E você acabou de perder o emprego. Ela inclinou a cabeça e havia naquele gesto uma tranquilidade que era mais assustadora do que qualquer grito poderia ser. O que exatamente você acha que vai fazer com 4 folhas de gráfica? Viviane. A voz dele saiu, baixa, sem tremor, com um cansaço que não era fraqueza, mas era o tipo de esgotamento que vem de finalmente parar de fingir. Você foi a um escritório jurídico 8 meses antes de minha mãe adoecer para perguntar como tomar a casa dela. Ela não desviou o olhar.
Qualquer pessoa pode consultar um advogado, Eduardo. Não é crime. 8 meses antes. Ele repetiu. Antes de ela adoecer. Antes de ela ter razão nenhuma para sair de lá. Você foi antes porque nunca foi sobre briga de família, foi sobre a casa desde o começo. Viviane ficou parada. Por um segundo só, algo passou nos olhos dela que poderia ter sido desconforto se ela fosse o tipo de pessoa que sente desconforto. Mas passou rápido. Olha, ela disse, mudando o tom para algo que soava quase razoável, quase generoso, como quem está sendo magnânimo diante de uma situação difícil. Eu entendo que você está abalado, você perdeu o emprego, descobriu coisas que te chocaram. É muita coisa de uma vez. Mas agi dentro dos meus direitos em tudo que fiz. E se você quiser discutir a situação da casa, eu tenho advogado. A gente pode resolver isso de forma adulta. Forma adulta, ele repetiu, devagar, como se a expressão precisasse de espaço para existir. Você fabricou mensagens da minha mãe. Você fez eu expulsar ela de casa. Ela está doente, internada, sozinha, porque eu acreditei em você. E você quer resolver isso de forma adulta. Viviane abriu a boca, e Eduardo soube pelo jeito que ela encheu o pulmão que ia sair alguma versão de você. Não entende o quanto eu sofri nessa relação também. Ele se levantou antes que ela começasse, pegou as chaves do carro, passou pela sala. Eduardo. A voz dela veio do corredor, ainda sem urgência, ainda com aquele controle que havia praticado por anos. Você vai para onde? Não tem para onde ir. Ele fechou a porta. Ficou no carro por talvez 20 minutos, estacionado na vaga do prédio, com as mãos no volante. Pensou no Eduardo de 11 anos de bicicleta no quintal. Pensou nos corações vermelhos no contato da mãe. Pensou na chave que havia colocado na mesa da cozinha da casa de Tatuapé, com a explicação de que era grande demais para uma pessoa só, sem olhar nos olhos dela enquanto dizia. Ligou o carro. O Santa Casa ficava do outro lado da cidade. Eduardo pegou a marginal às 6 da tarde, trânsito travado, 40 minutos parado no mesmo quilômetro. Ficou com o rádio ligado sem ouvir. Quando chegou no estacionamento já eram 7h30 e ficou mais uns 10 minutos dentro do carro antes de sair. A ala C ficava no 3º andar, quarto 304. Ele ficou no corredor em frente à porta, com a mão levantada perto da maçaneta, e não abriu. Lá dentro havia uma mulher que tinha costurado à meia-noite para que ele pudesse dormir, que havia construído com as próprias mãos o único lugar onde ele sempre havia sido Eduardo antes de ser qualquer outra coisa, que havia ligado 3 vezes quando soube que estava doente e ouvido o telefone rejeitar 3 vezes. E ele estava do lado de fora com a mão na maçaneta, sem palavras que chegassem perto de ser suficientes. Ficou ali por mais alguns minutos. Depois abaixou a mão para a maçaneta e girou. Cecília estava acordada. Estava sempre acordada àquela hora. O hospital tinha uma lógica de horários própria que não combinava com o sono, e ela havia desistido de tentar forçar. Estava deitada de lado, olhando para a janela escura, quando a porta abriu. Ouviu os passos antes de virar. Conhecia aquele passo. Conhecia desde que era passo de criança descendo o corredor de Tatuapé para beber água de madrugada. Virou devagar. Eduardo estava parado perto da porta. Olheiras fundas. A camisa tinha uma amassa no ombro, como se tivesse ficado com ela amassada por horas. Ele olhava para ela com a expressão de quem chegou até aqui, mas não preparou o que fazer ao chegar. Cecília ficou deitada, olhando para ele. Não abriu os braços. Não disse filho. Não fez nenhuma das coisas que ele provavelmente havia imaginado que ela faria. Você veio para quê? Disse ela. A pergunta saiu serena. Sem crueldade, mas também sem suavização. Era uma pergunta real que precisava de resposta real. Eduardo abriu a boca, fechou, olhou para o chão, olhou para ela. Eu soube de tudo, disse, com voz que estava tentando não quebrar. Marta me contou, eu encontrei as provas, eu sei o que você soube. Ela se sentou na cama devagar, com o cuidado de quem tem um pulmão que não está cooperando. Eduardo, você veio porque agora tem provas, ou você veio porque é sua mãe? Ele ficou parado, porque não é a mesma coisa.
Ela foi até a bolsa que estava na cadeira do lado da cama. Pegou o envelope amassado. Antes de você responder, lê isso. Ele pegou o envelope. Tirou as folhas dobradas 3 vezes. Leu. Leu de novo. Olhou para a data. Olhou para o nome. 8 meses antes, ele disse. 8 meses antes de eu saber que estava doente. Cecília ficou olhando para ele. Eu soube dessa consulta 3 dias depois que ela aconteceu. A Giovana me ligou. Eduardo ficou quieto por muito tempo. Por que você não me mostrou? A pergunta estava carregada de tanta coisa. Confusão, acusação, desespero. As 3 ao mesmo tempo que Cecília esperou ele terminar de carregar antes de responder. Porque eu precisava que você visse por conta própria. A voz era firme, não era fria. Não que eu te convencesse. Filho convencido pela mãe vai embora assim que aparece argumento contrário. Filho que viu com os próprios olhos. Ela parou, mas eu calculei errado. Demorou mais do que eu pensei. E no meio tempo eu adoeci, perdi minha casa e fui morar no quarto de costura da Marta. Eduardo olhou para ela, para as maçãs do rosto mais fundas que 3 meses atrás, para o cabelo diferente, porque o tratamento havia feito o que faz, para as mãos que ele conhecia, desde que eram as mãos maiores que existiam no mundo. Mãe. A voz finalmente quebrou, só um pouco, na última sílaba. Não, ela disse, suave, mas clara. Não chora aqui não. Chorar é fácil. Ela colocou o envelope na mesinha de cabeceira. O que você vai fazer é mais difícil, e ainda nem começou. Ele ficou quieto. Assentiu com a cabeça muito devagar. Senta, ela disse, apontando para a cadeira. Conta o que você encontrou, com calma. E ele sentou. E contou. E Cecília ouviu com as mãos no colo e os olhos abertos. Não só o que ele estava dizendo agora, mas tudo que havia ficado embaixo de tudo isso por 3 anos. O filho que ela conhecia ainda estava ali, debaixo de tudo que havia sido dito e feito e escolhido e não escolhido. Encontrá-lo era mais parecido com escavar do que com reunir. Não era perdão, ainda não, mas era começo. Viviane chegou no hospital na manhã seguinte, com um buquê de flores brancas e a expressão de Nora, preocupada que havia cultivado com o mesmo cuidado com que cultivava todas as expressões necessárias. Sapato de salto baixo, roupa sóbria, cabelo preso. Perguntou na recepção o número do quarto com voz de quem tem todo o direito de estar ali. Eduardo estava do lado de fora do quarto quando ela chegou no corredor. A viu antes que ela o visse e ficou parado, esperando. Quando ela ergueu o olhar e encontrou ele, parou por meio segundo. Depois continuou andando, sorriso de preocupação no lugar. Eduardo, como sua mãe está? Eu fiquei tão preocupada quando soube que ela estava internada. Você nunca foi ver ela, disse ele. Eu queria dar um espaço. Você sabe que a relação de nós, 2, nunca foi fácil. Viviane. Ele não levantou a voz. Para. Ela parou. Os olhos varreram o corredor, uma enfermeira no fundo, familiar saindo de outro quarto. Território público. Ajustou o buquê nas mãos. Eu vim porque me importo, ela disse, com a voz baixa e firme de quem está sendo razoável diante de alguém que não está sendo. E porque, independente do que você pensa agora, eu sou sua esposa. E tem questões que a gente precisa resolver de cabeça fria, como a casa, entre outras coisas. Ela não desviou o olhar. Eduardo, eu sei que você está com raiva. Você acabou de passar por uma situação difícil no trabalho. Sua mãe está doente, você está exausto. Eu entendo, mas as decisões que a gente toma no calor... Você foi a um escritório jurídico 8 meses antes de minha mãe adoecer para perguntar como tomar a casa dela. Ele disse sem pausa, sem ênfase especial em nenhuma palavra, só o fato. Que parte dessa decisão você tomou no calor do momento? O sorriso de preocupação foi diminuindo. Devagar, camada por camada, como tinta lavada pela chuva. O que ficou embaixo não era raiva. Era aquela frieza que ele havia visto pela primeira vez na noite anterior e que ela nem se preocupou em esconder. Você não tem como provar nada que se sustente, ela disse. Voz limpa, direta, sem filtro. Memória de atendimento não é crime
Qualquer pessoa pode consultar um advogado. A casa foi colocada no meu nome voluntariamente. Você assinou. E o Ricardo? Ela deu um pequeno sorriso que não chegava em lugar nenhum. Ricardo é uma pessoa com interesses próprios. O que disser vai ser a palavra dele contra a minha, e eu tenho advogado com histórico. Eu sei. Eduardo concordou. Você tem um advogado que mentiu para você. Ela inclinou levemente a cabeça. A casa da minha mãe estava no nome dela antes do nosso casamento. Ele disse devagar, sem pressa, como quem explica coisas simples. Propriedade prévia ao matrimônio não entra no regime de comunhão parcial de bens. Direito civil básico. Viviane, o advogado que te orientou errou, te cobrou, te mandou num caminho que não existe, e você vai descobrir isso quando for no cartório tentar transferir. Ela ficou parada, mas antes disso, Eduardo tirou o celular do bolso. Clicou em play. A voz de Ricardo Braga saiu do speaker voz de homem, que já estava com advogado próprio quando gravou aquilo. Voz que estava construindo declaração para ser usada em lugar certo. Datas, valores, o nome de Viviane em cada parágrafo. Ricardo havia sido descartado por ela depois que o plano de sabotar Eduardo produziu resultado, e Ricardo havia decidido que a melhor proteção era ser o primeiro a falar. Viviane ouviu, não se mexeu. A enfermeira no fundo do corredor não estava prestando atenção. O familiar do outro quarto havia ido embora. Quando o áudio terminou, ficou parada por mais alguns segundos. Os olhos não tinham expressão que Eduardo conseguisse nomear, não era medo, não era arrependimento, era recalibração. O mesmo processamento frio que ele havia aprendido a reconhecer. O contrato de casamento tem cláusula de infidelidade, disse Eduardo. Você leu quando assinou. As mensagens do celular são prova suficiente para acionar. A casa da minha mãe nunca foi sua para tomar. Ele colocou o celular no bolso. O advogado vai entrar em contato. Viviane ficou parada mais um segundo. Depois ajeitou o buquê de flores brancas nas mãos, olhou para ele uma última vez, sem raiva, sem lágrima, com aquela neutralidade que era a coisa mais assustadora nela desde o começo, e começou a andar em direção ao elevador. Não disse mais nada, não porque havia aceitado. Eduardo a conhecia o suficiente agora para saber que aceitar não era coisa que ela fazia. Estava recalculando, mas o terreno havia mudado embaixo dela, e por enquanto precisava de lugar mais sólido para continuar. Ele ficou olhando até ela dobrar a esquina para o elevador. Depois foi até a lixeira do corredor, colocou lá o buquê de flores brancas e voltou para o quarto 304. 3 meses depois, Cecília subiu a escada de Tatuapé com a mão na grade de ferro, devagar, do jeito que quem está se recuperando precisa fazer as coisas sem pressa, mas com determinação, que é jeito diferente de pressa. Eduardo estava 2 degraus atrás, a mão estendida, mas sem encostar. Perto o suficiente para ser útil se fosse preciso. A chave girou na fechadura igual a sempre. A porta de madeira antiga precisava de um empurrão no ponto certo 5º centímetro da dobradiça de cima. Eduardo havia aprendido isso quando tinha 8 anos. Ele empurrou. A casa cheirava a fechado e a um pouco de mofo do inverno, cheiro de casas que ficam algum tempo sem ser habitadas. Cecília entrou devagar, passou pela sala, foi até a cozinha. A máquina de costura estava no lugar. Marta havia guardado as coisas dela quando a casa foi desocupada, trazido o que pôde, arrumado o resto. A cadeira de costura estava encostada na parede, o mesmo lugar de sempre. Cecília passou a mão na máquina. Nada de especial nesse gesto, só a palma da mão percorrendo o metal frio, reconhecendo. Eduardo ficou na porta da cozinha. Eu vou arrumar o quarto. Ele disse, eu sei onde as coisas ficam, eu sei que você sabe. Ele ficou parado, mas eu vou ajudar de qualquer jeito. Ela virou para ele.
Ficou olhando por um momento para o filho, que tinha agora 34 anos e olheiras que não iam embora, e a expressão de quem está carregando coisa pesada com as próprias mãos, em vez de tentar dividir antes de entender o peso. Não havia resolução limpa. A conta não fecha com uma cena boa. Depois de tudo que foi feito, Eduardo sabia disso, e Cecília sabia que Eduardo sabia, e essa consciência compartilhada era mais honesta do que qualquer reconciliação fácil teria sido. Tá bom, ela disse. Começa pelo armário do corredor. As roupas de cama ficam na prateleira de cima. Ele foi. Na manhã seguinte, bem cedo, Cecília acordou às 6 porque o corpo não sabia fazer diferente. Foi para a cozinha, colocou água para ferver, tirou o pó de café da prateleira onde sempre ficou. A luz de São Paulo, em outubro, entrava pela janela da cozinha com aquela qualidade específica de manhã seca, a qualidade que ela associava com começo de coisa, com dias que ainda não tinham forma. Eduardo apareceu na porta da cozinha em torno das 6h20, cabelo bagunçado, chinelo de dedo, com o ar de quem não dormiu mais do que 5 horas, mas está acordado de qualquer jeito. Ficou olhando para ela por um segundo. Tem café? Ela inclinou a cabeça para a cafeteira. Ele pegou uma xícara, a xícara azul, a xícara que sempre tinha sido dele desde que tinha altura suficiente para alcançar o armário, e serviu. Ficaram os dois na cozinha por um tempo, ela sentada na cadeira de sempre, ele encostado na pia do jeito que sempre havia encostado, o café esfriando um pouco antes de qualquer um beber. Lá fora, um pássaro fazia barulho em alguma árvore da rua. A vizinha da direita estava varrendo a calçada, o som da vassoura na pedra, rítmico, familiar, o mesmo som de 30 anos. Nada estava consertado. A palavra certa não era consertado e provavelmente nunca ia ser. Havia coisas que a ausência havia feito que não desfazem só porque a ausência terminou, e Eduardo havia aprendido isso a custo alto demais para fingir que não havia aprendido. Mas ele estava ali, com a xícara azul na mão, na cozinha de Tatuapé, com a manhã entrando pela janela. Bom dia, meu filho, disse Cecília. Ele olhou para ela. Algo no rosto dele era diferente do que tinha sido nos últimos 3 anos, não resolvido, não leve, mas presente, com o peso certo. Bom dia, mãe, ele disse. E a manhã continuou. E o café esfriou mais um pouco, e lá fora, São Paulo acordava com o barulho que São Paulo sempre faz, e dentro da casa de Tatuapé, debaixo de tudo que havia sido perdido e de tudo que ainda ia custar, havia uma coisa muito pequena que estava começando a crescer de novo. Não tinha nome ainda, mas estava lá.